Sejam bem-vindos ao Quiz do Diniz, seu treinamento cerebral semanal. No desafio de hoje temos 15 questões sobre conhecimentos gerais. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Todos aos seus postos. Vamos começar. Questão 1. Qual instrumento é utilizado para medir a umidade nos gases? Paquímetro, micrômetro, higrômetro ou manômetro? Higrômetro. Um higrômetro é um instrumento que serve para medir a umidade presente nos gases, mais especificamente na atmosfera. É utilizado principalmente em estudos do clima, mas também em locais fechados onde a presença de umidade excessiva ou abaixo do normal poderia causar danos, por exemplo em peças de museus, documentos de bibliotecas e elementos de laboratórios. Questão 2. Ano-luz é uma unidade de medida de que? Tempo, luminosidade, massa ou distância? Distância. O ano-luz é uma unidade de comprimento usada para expressar distâncias astronômicas e é equivalente a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Conforme definido pela União Astronômica Internacional, um ano-luz é a distância que a luz viaja no vácuo em um ano juliano. Questão 3. Mandir é um templo de qual religião? Hinduísmo, budismo, judaísmo ou islamismo? Hinduísmo. Um templo hindu, ou mandir em línguas indianas, é uma casa, sede e corpo de divindade para os hindus. É uma estrutura projetada para reunir seres humanos e deuses através da adoração, sacrifício e devoção. Questão 4. Qual o nome do equipamento normalmente aplicado no recebimento ou pré-armazenamento de insumos como grãos e farinhas? Armazém, container, moega ou moinho? Moega. Muito comum em silos, a moega é destinada ao depósito de grãos a granel, mesmo depois de triturados. Ela se encontra inserida na cadeia produtiva de grãos, cujas unidades se dedicam à recepção, limpeza, secagem e armazenamento do material já triturado. Questão 5. Como é chamado o efeito de ilusão de ótica em que um objeto no horizonte parece alargado ou flutuando? Fata morgana, alucinação, imaginação ou reflexo? Fata morgana. Trata-se de uma miragem que se deve a uma inversão térmica. Objetos que se encontrem no horizonte como, por exemplo, ilhas, falésias, barcos ou icebergs, adquirem uma aparência alargada e elevada. É um efeito habitual em vales de altas montanhas, onde o efeito se vê acentuado pela curvatura do vale. Também se costuma ver de manhã nos mares áticos, com o mar muito calmo, e é habitual nas superfícies geladas da Antártida. Questão 6. Em qual modalidade esportiva é utilizado um dispositivo chamado Stimpimeter? Paraquedismo, iatismo, tênis ou golfe? Golfe. O Stimpimeter é um dispositivo usado para medir a velocidade de um campo de golfe, aplicando uma certa força a uma bola de golfe e medindo a distância percorrida em pés. Esse dispositivo foi desenvolvido em 1935 pelo golfista Edward S. Stimpson. Stimpson foi campeão amador do estado de Massachusetts e ex-capitão da equipe de golfe de Harvard. Questão 7.
O que é adicionado ao ferro para se obter o aço? Níquel, carbono, poliuretano ou nitrogênio? Carbono. O aço é a liga entre o ferro e o carbono com teor de carbono entre 0,008% até 2% em peso. O aço é um dos principais materiais utilizado na fabricação de praticamente tudo que utilizamos no dia a dia, desde a agulha que usamos para costurar uma roupa até veículos automotores de todos os portes. As ferramentas utilizadas para construir e fabricar esses artigos, feitos de aço, são também fabricadas em aço. Questão 8. Onde está localizado o Mar da Tranquilidade? Canadá, Marte, Lua ou Antártida? Lua. O Mare Tranquillitatis, ou Mar da Tranquilidade, é uma região lunar feita de lava basáltica solidificada, localizada na face visível da Lua, onde pousou o módulo lunar Eagle, da Apollo 11, em 20 de julho de 1969, na primeira missão espacial a pousar na Lua. Questão 9. Na mitologia grega, qual criatura tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente? Medusa, Hidra, Quimera ou Cérebro? Hidra. A Hidra de Lerna, na mitologia grega, era um monstro, filho de Tifão e Equidna, que habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, hoje o que equivaleria à costa leste da região do Peloponeso. A Hidra tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Questão 10. Em termos climáticos, o que é um Chinook? Vento, inundação, terremoto ou nevoeiro? Vento. Os ventos Chinook são os ventos Fon, do interior do oeste da América do Norte, onde as pradarias canadenses e as grandes planícies encontram várias cordilheiras, embora o uso original seja em referência aos ventos litorais úmidos e quentes do noroeste pacífico. Questão 11. Em qual estado norte-americano está localizada a Área 51? Novo México, Utah, Nevada ou Arizona? Nevada. A Área 51 é uma região onde está localizada uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. O espaço foi mantido em segredo durante anos, e suas operações são cercadas por mistérios. Tudo porque os projetos que são executados na área são considerados top secrets pelo governo norte-americano. A instalação fica ao lado de outra área militar restrita, a área de testes de Nevada. Por lá, foram realizados testes com armas nucleares na década de 50 e 90. Questão 12. Qual o deus grego da metalurgia, dos artesãos e do fogo, entre outros? Anteros, Kratos, Nêmesis ou Hefesto? Hefesto. Hefesto foi uma divindade que fez parte da mitologia grega, o conjunto de mitos que formava a religiosidade dos gregos antigos. Era reconhecido como deus da metalurgia, dos artesãos, do fogo, dos vulcões, entre outros. Por seus atributos, era também tido como patrono dos ferreiros, escultores e artesãos em geral. Questão 13. Como é chamado o movimento vegetal no qual ocorre a curvatura da planta em resposta à luz? Fototropismo, fotossíntese, fotogênese ou fotomorfogênese? Fototropismo. O fototropismo é o crescimento das plantas orientado em direção ao estímulo luminoso.
O fototropismo pode ser positivo ou negativo. Quando o crescimento ocorre em direção ao estímulo de luz é chamado de fototropismo positivo. Quando ocorre em sentido contrário, é chamado de fototropismo negativo. Questão 14. Orologia é a ciência que estuda o que? Placas tectônicas, linguagens, montanhas ou música? Montanhas. Orologia, ou orognosia, é um ramo da geografia física que estuda os fenômenos ou processos que determinam a formação das montanhas. Questão 15. Na mitologia grega, qual era o deus dos sonhos? Morfeu, Kairos, Deimos ou Phobos? Morfeu. Como a maior parte das divindades do sono e dos sonhos, Morfeu é alado. Tem grandes asas rápidas, que batem sem fazer barulho, e o levam um ápice aos confins da terra. Morfeu é comumente confundido com seu irmão Hipnos, sendo este o deus do sono, e Morfeu, um dos deuses dos sonhos. A droga morfina tem seu nome derivado de Morfeu, visto que ela propicia ao usuário sonolência e efeitos análogos aos sonhos. É isso aí. Parabéns por ter chegado até aqui. Espero que tenha acertado todas as questões. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso vai nos ajudar a continuar publicando sempre mais vídeos para você.